Meus irmãos, paz do Senhor. Amém, Jesus. Pode sentar. O irmão é avivado. Nós vamos continuar então na nossa matéria que estamos estudando, refletindo à luz da palavra de Deus e do plano eterno da salvação. O que significa ser família? O que significa ser casal? Qual o significado do casamento e da família? Você pega para mim na bolsa aí, no bolsinho e do lado. Porque daí eu vou vigiar o horário. Quem estava aqui ontem? Todo mundo, gente? Deixa eu saber se eu faço uma introdução, contextualizando os que não estiveram. Quem não estava ontem, faz assim. Só a irmã ali. Mas quem? Levanta. Vocês estão cansadinhos, né? Vocês levantam a mão assim, ó. Assim, gente, assim, ó, né? Canseira, né? Que daí a gente não vê, a vista está ruim. Então, tem alguns. De qualquer forma, vocês, né, poderão acessar a aula de ontem, que é importante para entender qual a linha que nós estamos trabalhando e qual a perspectiva que estamos abordando. Vamos agora à primeira carta de Timóteo, nós vamos ler um texto. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3. Depois é que nós ainda vamos para Efésios 5. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3. A partir do 1. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Estou vendo ali se é a mesma tradução. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Estou lendo esse texto para voltarmos ao ponto em que ontem estávamos. Reconectar o doméstico ao profético. Nós temos praticado um cristianismo dicotomizado, dicotômico. Separamos sagrado e secular. Nós separamos, parece que as coisas domésticas e ministeriais são coisas diferentes. São dimensões, esferas da vida separadas. E a Bíblia não faz essa separação. Inclusive, como estamos numa escola bíblica de obreiros, é bom relembrar que o fator autenticador do seu ministério, o fator legitimador do seu ministério é exatamente a sua dimensão doméstica, a sua vida doméstica. Como está a nossa domesticidade? Como está o nosso lar? Como está a nossa casa? O Senhor diz que não é apto, não é aprovado, não está habilitado, não está credenciado a cuidar da casa do Senhor, da noiva do Senhor, da igreja do Senhor, quem não sabe cuidar da sua casa. Então nós já vamos começar ficando amiguinho, amém? Tudo amiguinho agora. Reflita. Tá tudo belezinha lá na sua casa? Ô irmão, você está falando isso, blá, blá, blá. Meu filho, eu levo essas coisas muito a sério, irmão.
Tanto é que eu estou aqui ministrando. Mas só há autoridade ou só há legitimidade na minha fala, na minha aula. O que vai validar é como está a minha casa, meu marido e meus filhos. A base do que eu faço no altar é a minha realidade no meu lar. Nós não temos como separar lar e altar. Nós precisamos reconectar essas dimensões que foram separadas. Porque tem muita gente que acha que pode ser um excelente obreiro, um excelente pregador, um excelente profeta, um excelente vaso nas mãos do Senhor, e ser uma esposa relapsa, preguiçosa, murmuradora, rixosa, tola, fria, omissa, indiferente. Talvez possa a pessoa dizer: não, sou um excelente obreiro, servo do Senhor, teólogo, professor, ministro, pastor, não sei qual a sua função no corpo de Cristo, e glória a Deus que você é do Senhor, está no corpo do Senhor, cumprindo a sua função, é um membro que o Senhor colocou como Ele quis, soberanamente o Senhor colocou você na tua função, por graça e misericórdia. Mas a questão é, que tipo de esposo você é? A questão não é como você pregar, vai pregar no domingo à noite. O que vocês fazem depois do culto de domingo à noite? Qual é o clima? Vocês dormem abraçados, gente? Ou você é daquelas que dá o coice no marido, irmã? Ô, Michel, né? Fala, Senhor, pastor, calma aí que eu estou só começando. O pastor está meio preocupado. O esposo, duro como Nabal, incomunicável, insensível, não conversa. Irmã, porque eu já ouvi nas palestras, diz que homem não é de falar. Mentira! Vamos começar a desconstruir as mentiras do púlpito, os clichês e os estereótipos. Esse negócio de que homem não fala é mentira. Você nunca andou de Uber, não? Tem dia que eu estou tão cansada que eu já oro: Senhor, fecha a boca desse Uber, porque pensa nos trem que fala. E outra coisa, eu frequento vários espaços, vários lugares, vários contextos, sempre vejo homens conversando até babar. O problema é que chega em casa, se paga de quieta, aí não tem boca para falar com a esposa, um elogio, uma palavra de afirmação, de validação. Não tem boca para corrigir o filho, conversar com o filho, instruir um filho, pastorear o coração de um filho. Dentro de casa vira o caladão, a múmia, mas no social e entre os amigos é o que mais fala. Até no pátio da igreja tem boca para conversar com todo mundo, chega dentro de casa, se paga de... porque meu marido é caladão. Mentira, é omisso. Isso é negligência emocional e espiritual, porque não quer ser o profeta dentro de casa. Ser sacerdote é representar o povo diante de Deus. Ser profeta é ser voz de Deus para o povo. E se eu entendi bem a teologia bíblica sobre a masculinidade, toda masculinidade bíblica é cristológica, tem que ter uma essência cristológica, porque esse amor, essa identidade do marido tem que buscar a identificação com o Cordeiro, com Cristo. E Cristo é rei, sacerdote, profeta. Comecei meio esquentadinha hoje, né? Mas calma. Eu acredito que é desconfortável para muitos irmãos. Primeiro, eu sou mulher. Já é uma quebra de paradigma muito grande, é disruptivo que uma mulher esteja falando sobre família e casamento. Ontem eu expliquei que a minha autoridade não está na minha idade, na minha condição de esposa, de mulher, nem no meu casamento, que não é padrão de ninguém, o seu também não é padrão de ninguém. Todos nós aqui estamos buscando o padrão do casamento do cordeiro e da noiva e da família de Deus, para edificarmos a nossa casa, abençoarmos a nossa casa. Então, se não cuida bem da sua casa, própria casa, aí nós separamos essas dimensões.
Se você não é um bom marido, você também não é um bom obreiro. Se você não é uma boa esposa, você também não é uma boa obreira, ponto final. Indigesto? É indigesto, mas não é isso que a Bíblia está falando. Eu aceitei Jesus, eu creio que é a palavra de Deus, e eu estou crendo na palavra de Deus, gente. A Bíblia não é supermercado para você pegar só o item que você quer. Deus não é seu supermercado para você entrar e escolher os itens da sua preferência, os itens do seu gosto e deixar o resto. Se nós vamos nos basear pela palavra, nós temos que nos pautar pela integridade da palavra, porque já disse o Senhor, ai daquele que subtrair, e ai daquele que adicionar. Então vamos buscar uma palavra que seja íntegra, verdadeira, completa. Às vezes o povo fala, quando eu estou dizendo cuidar da sua própria casa, o que eu estou fazendo no altar só é verdadeiro a partir da realidade do meu lar. Senão eu estou aqui sendo performática, eu estou teatralizando a fé, eu estou teatralizando o evangelho, irmão. Eu estou representando um personagem. Usei todos esses termos eufemísticos só para não dizer, eu estou mentindo. Eu sou uma mentira, eu sou um embuste, eu sou uma impostora. E quando eu falo esse texto, não é para trazer sobre vocês juízo, culpabilizar os irmãos, mas é para nós buscarmos o parâmetro bíblico e pedir para que o Senhor nos alinhe a esse parâmetro, à vontade dele, porque eu estou lutando para isso. E eu estou dizendo aqui e faço minhas as palavras de Paulo. Eu não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu busco, eu procuro, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo, ele disse em Filipenses 3:12, eu não julgo que já alcancei, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado por Cristo Jesus. Estamos perseguindo, até que cheguemos à varonilidade perfeita, à estatura de Cristo, à maturidade na fé, à maturidade na graça, até que chegamos ao padrão que o Senhor estabeleceu. E isso o Senhor vai fazendo até o dia de Cristo, porque a palavra me diz que aquele que em nós começou a boa obra, Ele a completará até o dia de Cristo. Eu não estou aqui para te colocar um padrão de perfeição, eu estou aqui para te fazer um apelo a aceitar o processo de aperfeiçoamento. 100% é só no céu. Aqui na terra não vai ter casamento 100%, não vai ter sexo 100%, não vai ter família 100%, não vai ter igreja 100%, satisfação 100% não, alegria 100% não, prazer 100% não, paz 100% não. Irmão, plenitude é uma condição escatológica. O 100% é só no céu. Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ali a partir do 7, 8, que agora é parcial, nós vemos em parte, nós conhecemos em parte, mas quando vier aquele que é perfeito, é que nós então perfeitamente conheceremos como somos conhecidos. Eu não acredito no conceito de perfeição, mas eu acredito e vivo a realidade do aperfeiçoamento, porque a ideia é que hoje, porque aquele que em nós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Estamos inconclusos, mas deixa Deus trabalhar. Estamos inconclusos, mas dê lugar para o Senhor trabalhar e tratar as áreas que Ele quer trabalhar e aperfeiçoar e melhorar. Estamos inconclusos, mas o Senhor não desistirá de trabalhar em nós. Estamos inconclusos, mas o desafio é crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Não devemos aceitar a mediocridade. Não devemos ser comodistas e buscar esse aperfeiçoamento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo o respeito. Se der tempo, vou falar um pouco de parentalidade, de filhos, amém? Relação pai e filhos, vamos entrar em Efésios, falar um pouco do casal e dos filhos. Porque essa fala introdutória
para reconectarmos o doméstico e o profético. Quando nós levarmos mais a sério a nossa dimensão doméstica, Deus vai liberar o profético sobre a nossa vida de maneira inédita, que ainda não experimentamos. Amém? E a igreja vai crescer, porque vai crescer saudável. Não desconectem o lar do altar. Eu estou aqui. Aí as pessoas perguntam assim: ai, irmã, o que você faz para preparar para pregar? Ai, quando eu recebo essa pergunta eu acho uma graça, né? Você sabe o que tem no ideário, no imaginário dos irmãos? Ai, antes de pregar, você quer ver que você vai achar que eu sou carnal? Não estou nem aí. Olha, os irmãos acham assim, que aí eu fiquei, o pastor me chamou, do nada, irmão, eu fui para a beirada da cama ajoelhar e bradar e gritar e buscar o charabacanta, o labachúria, e ler a Bíblia a madrugada inteira. Irmão, eu estou sempre ministrando, eu trabalho com ensino. Minha vocação, ela é essencialmente educacional. Eu sempre soube para o que o Senhor me chamou. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar nas Assembleias de Deus no ano de 2002, ensinar era pejorativo. Eu ia nos trabalhos, eu era convidada, e quando então eu terminava de pregar, sempre ouvia alguém comentava assim: a irmã não prega, né? A irmã ensina. Aí eu olhava e falava assim: entendeu certinho, é isso mesmo. Demônio. É como se fosse pejorativo. O ensino é inferior à pregação. Mas a Bíblia diz que Deus deu os profetas, os pastores e também os mestres. Não sei se eu posso receber o título de mestre, mas professora, eu nasci para ser. E eu estou sempre estudando, sempre lendo. Mas a coisa que eu mais faço, antes de viajar para pregar, antes de pregar, eu chego nos lugares, o povo fica assim: a irmã está cansada? A irmã vai cansar. Eu falo assim: menino, pregar não me cansa não, o que me cansa é lá em casa. O povo aqui me dá comida, me carrega para lá, me carrega para cá, recebo café na mão. A gente fica se achando, né? Pregador, irmão, essa raça não está com nada. Eu não gosto desse povo. Só dá trabalho para os outros. Mas o que eu faço? Eu já chego esbagaçada, de cansada nos lugares. Porque a coisa que eu mais faço antes de sair da minha casa é faxina e sexo. Por que você acha que eu sou bem-humorada assim? Eu te pago 20 conto o dia que você me vê mal-humorada. Por quê? Porque alguém vai achar que isso não é espiritual. Primeiro que para mim é todo dia, é um contínuo a minha vida intelectual, o cultivo, a busca, o estudo. Todo dia eu decidi na minha vida não passar nenhum dia sem aprender alguma coisa. E nenhum dia sem abençoar alguém de alguma forma, direta ou indiretamente. E para que eu esteja aqui, eu estou muito calma, estou muito tranquila, porque eu deixei a roupa limpa, toalha cheirosa, banheiro lavado, alimentação esquematizada. E olha que eu tive pouco tempo dessa vez, imagina quando eu tenho. Não dá, é muito raro dar tempo de fazer a unha, porque na menina que faz meu cabelo não tem manicure. Aí para ela fazer o cabelo e a unha, eu não tenho esse tempo todo para ficar lá. E ó, aqui ó, uma unha de escravizaura aqui, ó. Dá vergonha? Dá, às vezes dá. Queria estar com a unha boa para ornar com a roupa. Mas, irmão, às vezes não dá tempo. Porque a minha agenda é uma agenda de mulher casada. A Bíblia diz que o solteiro cuida das coisas do Senhor. Deus tem uma agenda para o adolescente, o céu tem uma agenda para o solteiro. Eles não estão vivendo. 99% dos solteiros que eu pergunto, nem a Bíblia toda leram uma única vez. Mas Deus tem uma agenda também para o casado. A minha agenda mudou. A minha agenda é a agenda de mulher casada. E a Bíblia diz que o casado cuida das coisas do mundo, enquanto como há de agradar a esposa ou como há de agradar o marido. Mudou a agenda. Portanto, eu busco viver essa agenda de mulher casada, de esposa.
para que eu não seja uma impostora no altar. Eu não estou fazendo a obra de Deus para fugir do lar. Eu estou fazendo a obra de Deus enquanto o Senhor me convencer, me confirmar de que eu posso ser bênção para aqueles que vão sair da igreja e voltar para o lar, levando uma palavra de vida, de vitória e milagres para suas casas. A unção que despedaça o jugo, a palavra que quebra os cativeiros. Não dá para desconectar o doméstico e o profético de jeito nenhum. Vamos para Efésios 5. Efésios 5. Depois, se der, entraremos um pouquinho no 6. Qual que é o limite aqui do horário? 8h25? Ok. Vamos ver aqui. Vamos ainda, vamos caminhar ainda umas milhas. Já está muito ruim, gente? Vocês já estão de mal de mim? Quem tiver, já vamos ficar de bem. Senão fica um climão, né? Vamos ficar de bem. Aí nós continuamos mais uma etapa para a gente ficar de mal de novo, depois ficar de bem de novo. Efésios capítulo 5. De onde começo? Começo do versículo número 1. Vou ler um trecho, depois outro trecho, e depois entraremos no trecho que fala da relação marital, conjugal propriamente dita. Quero falar hoje sobre família, focalizando, enfatizando questões de conjugalidade, à luz de Efésios 5, e questões de parentalidade. O que vem a ser relação marido e mulher, relação pais e filhos, porque é isso que entendemos que é família. Embora que o número de famílias monoparentais no Brasil tenha se multiplicado. Famílias que tem apenas o pai, ou que tem apenas a mãe como líder dessa família, como integrante dessa família, e os filhos. Irmãos, nós temos que estar aqui com o nosso coração contrito. Você sabia que um casamento restaurado abençoa mais 100 só pelo exemplo da persistência, da perseverança, da restauração? O que um casal jovem mais precisa é do exemplo e da referência santa, bendita e vitoriosa de um casal mais maduro e de um casal idoso. Se jovens casais só passam a conhecer casais divorciados, ou casais novos que estão enfrentando a mesma fase, os mesmos problemas, e não tem ninguém para dar referência, o norte, a bússola de como passaram, já atravessaram, você não tem noção do impacto que é um casamento restaurado. Outra coisa que precisamos chorar, já que vamos falar de conjugalidade e parentalidade. 60%, irmãos, dos nascidos de 2000 para cá, e antropologicamente, aí são termos, nomenclaturas que se colocam, né? Eles são denominados como geração Z. A geração Y, nascidos de 95 para cá, de 2010 para cá, geração Z, e já tem uma nova geração que se diz geração alfa, que é aquele menino bonitinho que está sentado ali com o pai dele ali, ó. O irmão da camisa listrada, é o careca. Não, nada contra os irmãos descabelados. Descabelados. Essa geração já é chamada geração alfa. Antigamente levava-se 25 anos para a contagem das gerações. As mudanças societárias estão tão velozes, tão rápidas, tão intensas, tão complexas, que agora demógrafos, antropólogos, sociólogos contam a geração a cada 10 anos.
Tudo está se revolucionando, mudando muito rápido. Mercado de trabalho, mercado de emprego já se reinventou. E tem gente que ainda acredita em diploma, quando os 10 empregos mais bem pagos hoje em dia não exigem diploma e não existiam em 2010. Você tem noção do que é isso? O que tem de pai, irmão, apostando tudo, achando que é faculdade que vai dar coisa para os filhos. A faculdade, a universidade se tornou um ídolo no Brasil. E eu não estou lixando com nada, que eu não estou nem aí se você vai querer ver minha caveira com grilo cantando dentro dela. Mas vocês estão tudo uns retardados. Se você ainda está pensando. Sim, houve uma geração que diploma era igual emprego. Hoje não, eu estou atendendo jovens, mestrandos, doutorandos, deprimidos, porque apostaram anos de vida, 6, 10 anos de vida na vida acadêmica, e descobriram que quando saíram, ter um currículo melhor faz é fechar portas. A empresa não quer um currículo tão além do perfil que ela procura, porque ela sabe que essa pessoa não se firmará ali e procurará oportunidades maiores. Estou dizendo aqui para alguém não estudar? Não. Eu estou dizendo o seguinte: nós temos que ensinar essa geração a procurar a direção de Deus. Porque tem gente passando 6 anos, 7 anos, um curso, 5, que daqui a 10 anos não existirá mais esse nicho de mercado. Entendeu? Porque tem tanta gente desnorteada, depressiva, porque ele nem sabe qual foi o raio que atendeu. Ele nem percebeu que o mundo mudou. Ele está funcionando com paradigmas e pressupostos que já não são mais validados no mundo atual. É ele que acredita naquilo. O mundo não funciona mais com aquela lógica. E nós temos uma demanda de atualização. Alguém tem que passar a real, alguém tem que passar um choque de realidade para essa gente. E hoje, infelizmente, escola, educação, faculdade, virou um ídolo para o brasileiro. Pais que não tiveram estudo, fizeram de tudo para dar estudo para os filhos. Para quê? Para virar maconheiro. Ateu, odiar pastor, odiar a igreja. Difícil? É. Estou dizendo que é para você falar para esses meninos não estudar. Não, tem que estudar. Mas diga para eles assim, ó, meu filho, não é isso daí que dá futuro. Lembra do Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, porque comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irás bem. A sua mulher será videira, os seus filhos serão oliveira ao redor da sua mesa, e você vai viver para ver os filhos dos filhos dos filhos dos seus filhos. Uhul! Ó, você vê? Os outros não lembram mais disso não. O mundo mudou. A gente fala muito em fim do mundo e tem um mundo acabando quase todo dia. O mundo que a maioria aqui cresceu não existe mais. O mundo que eu cresci não existe mais. Dos nascidos de 2010 para cá, as estatísticas nos dizem que 60% não tem a figura do pai dentro de casa. Você já deu uma observada nos meninos? Você já deu uma observada na galerinha que está aí com 19, 20 anos, como eles estão? Quando você vai buscar as causas estruturais de todos esses desvios, desajustes, descaminhos, deformações, seja na masculinidade, seja na psique, aonde está o problema? Destruição da família. Cadê os homens? Você sabia que há uma fome de pai no mundo? Você sabia que a coisa mais revolucionária que um homem pode fazer hoje é ser um pai, assumir uma mulher, assumir filhos e nunca mais largar? 60% não tem o pai dentro de casa. E eu não posso chegar para eles e dizer seja homem, eles não sabem o que é ser homem. Porque inclusive o progenitor deles não foi
reprodutor, um ejaculador irresponsável. Testosterona tem função social. Sabe o que vira testosterona? Fora da função social que Deus deu, fora da função espiritual que Deus deu, vira violência. Quem viu aquela tragédia lá em Suzano? Sabe o que foi mais terrível naquilo? Entre toda a hediondez, foi que a mídia chamava de meninos, um marmanjo de 25 e o outro de 17. Não é menino, irmão. Adolescência até 17 anos, o que passar disso é servente de pedreiro, amém? E se não for arrumar um jeito de trabalhar, é porque é vagabundo mesmo. Vamos chamar os trem do nome certo. E não cria um dentro da sua casa, não. Testosterona fora do propósito vira violência, patologia social. Você sabe o que eu tenho estudado? Estamos falando de família, estamos falando de restauração, estamos falando do que Deus ama, amém? Amém. No Brasil e no mundo, suicídio já superou homicídio na morte dos jovens, na causa de morte, pela primeira vez na história. Então, no recorte demográfico de 13 anos a 22, é a segunda causa de morte. Irmãos, estamos falando de 12, 13 anos a 22, 23. Segunda causa de morte de jovens no mundo, principalmente no Brasil. O Brasil está primeiro no ranking. Suicídio. Mas se nós pegamos dentro desse recorte um outro recorte e olhamos para o grupo de 15 a 19, a primeira causa de morte, de óbito de jovens de 15 a 19, estatisticamente falando no Brasil, é suicídio. Por que no auge da vitalidade orgânica, hormonal, no auge da vitalidade, nossos jovens querem morrer? O diabo está levando uma geração. Como sarar isso? Você não sara o problema de suicídio só fazendo intervenções ou prevenções ao suicídio. A gente resolve isso curando as causas fundacionais desse problema, dessa tragédia geracional. E quando nós vamos olhar as causas fundacionais, família destruída, ausência de pai, orfandade afetiva. Sabe o que é orfandade afetiva? Aborto afetivo. Tem pais que dizem que é contra o aborto, porque não matou o neném no útero, mas depois que nasceu, abortou afetivamente. Quem são eles? Os que tratam filho como peso, despesa, aborrecimento, é um fardo que eu vou ter que levar. Seu filho sente. Em psicologia, isso é chamado de traumas de vinculação. Bebês precisam de mãe, não estão tendo mãe. Bebês precisam de estímulo, não estão tendo estímulos neuronais, cognitivos, só tela. Bebês precisam de afeto. Crianças precisam de disciplina. Orfandade afetiva. Trabalhar por famílias é nós trabalharmos contra todas essas mazelas. É nós trabalharmos em todas essas frentes. E pedimos ao Senhor que faça aquilo que na sua palavra Ele já disse, que Ele iria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Deus não faz nada sem passar por família. Até a promessa do Messias, promessa de avivamento. Antes que venha o avivamento, eu vou fazer o quê? Converter coração de pais a filhos e filhos aos pais. E nós estamos aqui buscando esse alvo. Nós estamos aqui porque somos agentes de transformação, somos embaixadores do reino de Deus. Há sobre sua vida uma autoridade.
para transformar a realidade, seja instituído dela, em nome de Jesus, consciente dela, e anda com essa luz que o Senhor está te dando. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Até hoje você tinha um nível de iluminação, de esclarecimento, mas o Senhor está te esclarecendo mais, te dando mais luz. Caminha nessa luz que o Senhor está te dando nessa escola. Caminha nessa luz agora, é daqui para frente, com novo entendimento. Porque a transformação vem pela renovação do nosso entendimento. E o Senhor está fazendo isso porque o Senhor é maravilhoso e glorioso. Efésios 5, a partir do 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Tá. Nós separamos o capítulo ou a carta em seções. Você tem que ter em mente que no texto original não há separação de capítulos, não há separação de versículos. Nós aqui fracionamos, seccionamos, separamos assuntos que no original não foram entendidos como assuntos separados. Mas nós, a igreja contemporânea, que temos a Bíblia com esses títulos aqui, como chama esse trem? Epígrafe? Enfim, as letras que eles puseram aqui. Que inclusive na minha, separa o capítulo 5, separa a seção que fala do enchei-vos do Espírito, da seção que fala da esposa e do esposo, do casamento. Ainda coloca um título, deveres domésticos. Eu vou te perguntar, quem foi o desgramento que inventou isso? Separa, coloca um título e todo mundo que vai ler agora já lê com esse vício, viciou a leitura. Então esse texto está falando sobre deveres domésticos. Envolve? Envolve. Está envolvido aqui? Está, mas tem muito mais aqui do que sobre deveres domésticos. É muito mais denso, é muito mais profundo e não está separado, não está descontextualizado do que já vinha sendo dito antes. Paulo começa lá, aqui no 5, ele já estava falando sobre a unidade do corpo de Cristo, né? O crescimento, os dons ministeriais, varonilidade perfeita, viver na luz. Aí entramos no 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou. Esse se entregar é oferta, doação. Por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Depois ele vai entrar na dimensão da família, na dimensão do lar, na dimensão doméstica, na dimensão da conjugalidade, mas não são assuntos separados, porque uma família bíblica, cristã, saudável, autêntica, funcional, verdadeira, não começa aqui no versículo 22, mulheres, seja submissa, marido, blá blá blá, não, começa aqui no 1, sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como Cristo andou. É aqui que começa a vitória, a saúde de uma família. Porque na nossa carne não há bem algum, no pendor da nossa carne só a inclinação para a morte. Se não for pela nossa regeneração, a natureza do Senhor, se não for pela identificação com Cristo, pelo seguir o exemplo de Cristo, as pegadas de Cristo, eu nunca vou construir casamento e família no molde do céu, no molde bíblico. Então começa aqui a ser de imitadores de Deus como filhos, passa pela sua identidade, começa pela tua espiritualidade, não pelas picuinhas, diferenças de gênero, porque hoje em dia os casais gostam de assentar para ouvir uma palestra e ficar problematizando as diferenças, falando dos problemas, todo mundo ri dos problemas, fazem piada dos problemas e ninguém se levanta comprometido com a solução. É mesmo, Jesus? Aí vira aquele negócio de cotovelada, aí tá vendo, é pra você. Aí tá vendo, é pra você. Ah, é, você é assim também. Aí começa essas falácias de que homem não fala. Não fala mesmo, porque ninguém está dizendo para ele que ele tem que cuidar do psicológico, do emocional da esposa. Aí ele se paga de mudo. Mas se pegar o microfone, vira o Tocha da Paraíba.
Tô braba não. Vamos ficar de bem? Esses clichês da caixa do nada, que é outro clichê que vem de um livro, que esses caras se baseiam que homens de Marte e mulheres são de Vênus. Irmão, rasga essas coisas, irmão. As diferenças têm propósito. Se nós não fôssemos diferentes, nós não seríamos complementares. Nós somos diferentes para sermos complementares. Ninguém casou, provavelmente você casou com um estrupício totalmente diferente de você e foi Deus que quis assim. Não tem nada a ver, e não era para ter mesmo. Marido e mulher, irmão, não é para combinar. Combinar, a gente combina roupa. Casamento é para completar. Então, provavelmente, Deus vai te dar alguém para complementar. Os defeitos são diferentes, personalidades diferentes, gostos diferentes, é para isso mesmo. Agora, vocês têm que ter gente, inteligência emocional, inteligência espiritual, para ressignificar as diferenças, para cumprir o propósito das diferenças. Porque essas diferenças que vocês só querem criticar, negar, invalidar, problematizar, na verdade elas têm propósitos e vocês precisam entender o propósito das diferenças e deixar que Deus cumpra o propósito dessas diferenças na dinâmica relacional, em vez de ficar falando, é porque é diferente, porque o cérebro da mulher é assim, porque o do homem é assado. Falei, e o Palmeiras não tem mundial. Pastor, eu sou palmeirense. Tipo assim, é tão relevante quanto, entendeu? É tão relevante quanto essa falácia. Caixinha do nada. Essa tal de caixa do nada é invenção do inferno. Porque eu estou na caixa do nada. Aí o homem acha que pode ficar lá um mongoloide ali. Uma múmia. É porque eu estou na caixa do nada. O diabo não tem caixa do nada. A questão é que o diabo não tem caixa do nada enquanto ficam se escondendo atrás desse conceito, dessa falácia, porque aquele livro é pseudocientífico. Eu estudo literatura científica para não cair nessas esparrelas. E se você quiser minhas fontes bibliográficas, eu passo tudinho para o professor, ele pode jogar tudo no painel amanhã. Tenho as fontes para passar. Isso é esparrela. E trazem isso para o púlpito. Aí todo mundo fica rindo. Mas quando começa a saúde conjugal e familiar, sede imitadores de... A parte do relacionamento o que vai alinhar nosso relacionamento na horizontal é o nosso relacionamento na vertical. Nosso relacionamento com Deus vai refletir diretamente na qualidade do nosso relacionamento conjugal e parental, familiar, e nosso relacionamento uns com os outros. Porque a nossa carne, irmão, o pendor dela é morte, é destruição. A nossa carne quer se isolar, a nossa carne quer brigar, a nossa carne quer só ter razão, só ter direito. A nossa carne tem uma coisa chamada ego, egoísmo. Ou a gente mata o nosso eu, ou o nosso eu vai matar tudo que nós temos. Tudo que nós tocarmos. Qual foi o problema de Nabal? E Deus tratou com ele. Quando Davi manda pedir, além da ingratidão dele, o ego dele, o egoísmo dele, ele disse, eu vou pegar minhas reses, que eu preparei para os meus homens. Vai ver quantas vezes ele usa o pronome possessivo lá. E na primeira pessoa, do singular, cuidado. Porque o eu de Nabal matou ele. Então começa aqui, relacionamento com Deus. Aí ele prossegue, antes de entrar na conjugalidade necessariamente, vem o texto que ele vai dizer do enchei-vos do Espírito. Um dos maiores prejuízos que nós temos causado a famílias e casais é ter separado esses textos. Olha Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. A exortação a sermos cheios do Espírito. Só depois que ele vai falar do marido, da mulher, de Cristo, da igreja, dos pais e os filhos. Ele começa por exortar a igreja a buscar o revestimento, a buscar a plenitude do Espírito.
Não se fala de plenitude de família antes de falar da plenitude do Espírito. Portanto, aqui tem pelo menos 4 resultados diretos da plenitude do Espírito, que é a matéria do irmão ali. Mas enchei-vos do Espírito. O que produz a plenitude do Espírito? Falando entre vós com salmos e hinos, entre vós, comunhão, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. Gratidão. Plenitude do Espírito produz comunhão, plenitude do Espírito produz gratidão, dando graças a vosso Deus, em nome do Senhor Jesus, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Submissão. Esse versículo 21 e o 22 não está separado no original. Paulo não mudou de assunto. Aqui eu estou falando de plenitude do Espírito e aqui eu estou falando da submissão da mulher. Aqui eu estou falando de papéis de gênero dentro do casamento e da família. Agora aqui eu estou falando de papéis sociais. Não, é o mesmo assunto. Essa divisão não existe. Tanto é que no original é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, a esposa sujeite-se também ao esposo. Procure ler no original, um léxico grego, neotestamentário, e estude, para que você entenda que eu não estou inventando conversa fiada aqui. Plenitude do Espírito. Por quê? Nós associamos o conceito de submissão à feminilidade. A Bíblia não diz que submissão é sinônimo de feminilidade. Falou em submissão, pensa-se no quê? Mulher. Submissão é coisa de mulher. Não, submissão não é sinônimo de feminilidade ou de condição feminina. Submissão é sinônimo de espiritualidade e plenitude do Espírito, porque ele produz um sentimento de sermos bênção e serviço e submissão uns aos outros. Por isso começa aqui, ó, como Cristo, ele se sacrificou, ele se ofereceu em oferta, em cheiro suave, por nós em amor. O Espírito Santo, do qual somos cheios, que vai produzir comunhão, gratidão, adoração, cânticos espirituais e submetendo-vos uns aos outros. Agora que entra no 22. Então, muitas vezes, meu problema é entender submissão ou vivê-la biblicamente, ou do esposo, em amar biblicamente, amar como Cristo amou. E o meu problema em submeter, como a igreja se submete a Cristo, é porque talvez eu pulei essa parte. Eu vou ler isso aqui a partir de estereótipos, funções sociais, preconceitos, papéis de gênero que foram instituídos ou foram construídos socialmente. Socioculturalmente, sociofilosoficamente, sociopoliticamente. Mas eu não entendi o preceito, o pressuposto bíblico, a ordenança bíblica. Que marido vai conseguir amar como Jesus amou sem ser cheio do Espírito? Que mulher vai conseguir submeter como a igreja se submete a Cristo sem ser cheio do Espírito? Romanos 8:5, gente. Né? Eu ia na escola dominical. Quem? Será que o nosso problema de conjugalidade não está refletindo que de fato temos um problema de espiritualidade? Que esse nosso pentecostalismo todo, esses glórias todos, esse charabacanta todo, é só um emocionalismo nosso? Eu quero ver os casais crentes, tudo falando em língua. Mas é falando em língua assim, ó, cola a boca na irmã, enfia a língua e fala em língua. Tira as teias de aranha lá da goela dela. Nós achamos que somos muito bíblicos, irmãos, porque dizemos, quando vemos uma revistinha que um youtuber quer doar para todo mundo, lá, comprou na Bienal do Livro, e tem um beijo gay. Atualizada. Para onde seus filhos vão, a música é nojenta. Nós estamos vivendo na geração que as músicas que tocam lá no ensino fundamental 1, a galerinha de 7, de 8 anos no recreio está tocando senta, 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 soca, 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 soca.
Agora o crente não pega nem na mão da esposa, não abraça, não beija. Parece que o mundo inteiro é sexualizado. Aí chega dentro de casa, o pai e a mãe parecem um Tutankhamon, a múmia egípcia. Isso tem a ver? Tem. Filhos precisam ver. Sabe como que nós amamos a partir dos modelos que temos. Vamos falar a verdade aqui, muitos têm dificuldade com a linguagem afetiva, têm dificuldade de tocar, de beijar, porque vocês também não viram isso. Eu não estou querendo culpabilizar vocês, que vocês não foram criados, talvez não cresceram nesse ambiente, mas o que eu estou dizendo é, você não precisa passar como herança o legado que você recebeu. Se esse legado não foi bíblico, olha, irmão, você pode não ter vindo de uma família afetiva, amorosa, carinhosa, comunicativa, expressiva, humilde, unida. Mas a pergunta aqui não é de que família você veio. A pergunta do Espírito Santo é aqui: que família virá de você? Você não tem responsabilidade sobre a herança que te deram, mas você tem responsabilidade sobre a herança que você vai passar a partir de você, da sua história, da sua casa, do seu lar, do seu casamento, do seu relacionamento. O que seu filho só está aprendendo sobre casamento com vocês? É o modelo, é a única chance que eles têm de ver o padrão bíblico, é através de nós. Seu filho, o mundo todo é gaysificado, nós estamos vivendo uma ditadura homossexual. Hoje o menino, ele sofre humilhação se ele disser que é hétero. Ele é retrógrado, ele é bobo. Tá. Mas por que será que ele vai acreditar? Se ele está o tempo todo exposto ao homoerotismo, pornografia por aí na mão dos meninos, rodando de todo jeito, mas a única coisa que ele não viu erotismo foi no pai e na mãe. Uai, deve ser que não é bom mesmo não. Primeiro, que eu nunca vi meu pai e minha mãe trocar nenhuma bitoca. Agora, de vez em quando, é pedagógico. Eu estou dizendo que é pedagógico. Eu não estou dizendo que é fácil para todo mundo. Eu não estou querendo culpar você que não cresceu numa cultura assim. Amém? Isso aqui não é para judiar você, não. Mas dá tempo ainda de fazer a diferença. Ou então de sentar e conversar. Falar, ô filho, é tão maravilhoso, mas olha, eu cresci numa cultura. Olha, nossos filhos precisam conhecer nossa história. Se você abrir o coração, abre o canal de comunicação, conversa com eles. Se você tem uma dificuldade, só confessa, fala, eu tenho mesmo essa dificuldade. Esse padrão que eu estou te passando, ele é deficiente. Eu tenho essa dificuldade, mas o Senhor está trabalhando em mim. Mas meu filho, entenda, não repita os meus erros, ponto. Por que não podemos fazer isso? Podemos? Agora o menino precisa ver de vez em quando. Para os mais novos aqui, que eu não sei como estão. Agora, isso aqui também é ilusão de achar que os mais novos estão arrebentando a boca do balão. Porque a geração que mais fez sexo é das cabecinhas brancas. Essa nova, irmão, são uns molenga. Eu atendo casal de 1 ano de casado, que a menina fala que já está 4 meses sem coisar. Eu falei, o quê? Ele fala, ele pega mais no videogame do que em mim. Eu falei, é viado. É gay funcional. Os antigos não falavam, mas esses antigos, irmão, fazia. Quietinho, caladinho. Pureza potencializa o prazer. A geração mais antiga não tinha tanta pornografia hardcore que temos hoje. Até viram alguma bestagem, mas às vezes era revista, era uma pornografia estática. Também aprendeu errado. Só que o homem de antigamente, irmão, vou te falar por que acontece isso. O homem de antigamente, eu tenho mais aula amanhã, né? Tem? Se o pastor deixar eu voltar, né, pastor? Se o pastor não mandar eu embora de jegue ou de jirico, daí eu volto. Antigamente, gente, pureza potencializa o prazer. Como não era tão normal, porque normal não é, né? Como vou dizer, comum, a nudez, o sexo explícito o tempo todo na cara, a pornografia. Então o homem de antigamente, ele quando via os peitos
Uma mulher pelada, o trem batia na testa e voltava. O de hoje, eu sei, olha, eu vou tomar um golinho de água e já volto. Nesse mesmo canal. Às vezes eu tenho que ser um pouco explícita. Vocês estão muito escandalizados? Então, amém. Foi só um que disse não, mas eu já considerei. Eu já considerei que está ótimo. Minha autoestima. Teve? Não existe uma geração pior, melhor que a outra. Cada um teve seus erros, seus problemas. Vantagens, né? E prejuízos. Foram muito homens, sustentaram e trabalharam e fizeram esses filhos virar gente. Os de hoje tem 1, 2 e está fazendo virar monstro. Então, vou voltar lá no assunto. O que acontece? A exposição dessensibiliza. O nosso cérebro tem plasticidade, ele dessensibiliza. Hoje, irmão, o carinha casa, ele é novo, a mulher é nova, ele vê a esposa, a nudez da esposa e não sente nada. Banalizou, dessensibilizou. E uma mulher normal nunca vai ser como a mulher da pornografia. Os homens não têm mais atração nas mulheres reais. Uma pele real, por causa do quê? O estrago que a pornografia está fazendo neuronalmente, neurologicamente, neurobioquimicamente. E tem desastres acontecendo. Pesado. Mas vocês são obreiros e vão se deparar com esses casos. E olha aí, ó, tá vendo? Em nome de Jesus aqui, depois o pastor vai arrebentar vocês. Como que vai sem o Espírito Santo vencer tudo isso? Sem plenitude do Espírito. Então começa pela plenitude do Espírito antes de falar do submetei-vos e do amar. Precisa de libertação, transformação, regeneração, muita graça, muito poder de Deus na vida. Para não desistir de viver essa conjugalidade, essa sexualidade no plano e no propósito de Deus, como tem que ser, na qualidade, no padrão de qualidade do céu. Mas sem o Espírito Santo nós não conseguimos, porque tudo nesse mundo concorre contra. E já que falamos em pornografia, eu não ia entrar em pornografia hoje, mas deixa eu te dar uma pincelada. O que aparece de casos de maridos crentes consumindo pornografia? Eu quero lhe dizer, o que consome pornografia, o nome dele é adúltero. Você vai para o inferno. O seu membro, se vier para você, não minimize isso. Isso estraga mulheres, devasta a saúde mental, espiritual e emocional das esposas. E tem gente que trata como se isso é coisa de homem, se foi só um deslize. E hoje não. A pornografia está sendo chamada pela ciência como a droga do século 21. Se você for ao YouTube, tem uma palestra lá, legendada, do Dr. Philip Zimbarbo, que já foi o presidente da Associação de Psicologia, do Instituto de Psicologia dos Estados Unidos. Esse cara, credenciado, um grande cientista da área, ele tem uma palestra com o título A Morte dos Homens, a extinção dos homens. Os homens estão perdendo a habilidade social, a habilidade profissional, a habilidade cognitiva, estão se emburrecendo, abandonando trabalhos, projetos, perdendo foco por conta desse mal, dessa droga. E é pior do que o crack, pior do que a cocaína, porque aquele que consome e se vicia, o mecanismo do vício é acessando os sistemas de recompensa do cérebro, que é a dopamina. Só que os vícios funcionam de forma um pouco diferente, porque quando o usuário da cocaína, da droga química, ele, para continuar tendo o mesmo nível de prazer, ele tem que aumentar a dose da mesma substância.
Ele quer mais cocaína, ou é mais crack, mas não muda. Para acessar o mesmo nível de satisfação, para liberar o mesmo nível de dopamina. Assim funciona o sistema da adicção, do vício. Só que a pornografia é pior do que a droga química. Por quê? Porque o cérebro pede o diferente. Se está vendo a pornografia heterossexual, daqui a pouco o estímulo não funciona mais. O cérebro, para atingir o mesmo tipo de estímulo, o mesmo tipo de excitação, o mesmo tipo de resposta, ele tem que ver outra coisa diferente. Aí ele vai para o homossexual. Mas daí a pouco o cérebro dessensibiliza. Sabe para que ele vai ver? Estupro, violência. Eu estou atendendo adolescentes que assistem sexo e estupro coletivo. Tem tudo isso na internet. Só que daí a pouco assistir estupro coletivo já não está mais produzindo o mesmo estímulo. O cérebro dessensibilizou. Ele tem que ver algo diferente. Ele vai ver pedofilia. Ele vai ver incesto. Hoje a modalidade de pornografia mais acessada é incesto. E não é gente velha só que está acessando, não. Eu atendi um menino de 12 anos. Toca bateria na igreja, filho de pastor. E quando eu fui atender uma mãe desesperada, não sabia o que fazer, como falar, ela me pediu uma ajuda como recurso didático, instrução para ajudar ela, porque ela ficou chocada, paralisada. Quando eu entrei para ver só o menu dos vídeos. Sexo de pai com filho, de tio com sobrinho, de idoso com crianças de 10 anos. Um menino de 12 anos. Agora, que tipo de marido vai ser esse menino? Sabe quanto tempo leva para apagar uma imagem pornográfica da mente? 200 anos. Ou seja, se não for isso aqui, ó, imitador de Deus como filho amado, andar em amor, como também Cristo amou, em sacrifício e oferta. Se não for isso aqui, enchei-vos do Espírito, nunca esse menino vai conseguir ter uma sexualidade normal, porque essas imagens estão inscritas no seu psiquismo. Já tem uma trilha neuronal. O adolescente, ele refaz 40% dos seus neurônios. É a época que o cérebro está mais vulnerável. E ele foi lá, estragou as trilhas neuronais. Só Deus. E muito buscar o Senhor. E também buscar os recursos terapêuticos, os institutos que trabalham com isso. E eu vou te dizer, minha irmã, se o seu marido faz isso, e está gravando hoje? Não sei se está gravando. Está gravando? Não tem nada a ver com o que eu vou falar. Ô irmã, que está ouvindo essa palestra, qualquer lugar que você tiver, se o seu marido usa, conta para todo mundo. E se ele for obreiro, pede oportunidade para cantar no domingo à noite. Oi, pastor, deixa eu cantar. Aí você pega o microfone, em vez de cantar, você fala assim: tá vendo que é capeta ali? É um adúltero. Mentiroso. A pornografia patrocina a exploração sexual, estupro de vulneráveis. É a indústria mais criminosa do mundo. Não é só questão de, se fosse só você ir para o inferno, eu só ia dizer assim: morre, diabo. Mas você está matando muita gente com o seu vício. Conta, irmã. Não sofre calada, porque você vai morrer e vai ser descartada depois e ainda vão chamar que você é doida, porque as mulheres estão perdendo a saúde mental dentro dos casamentos por conta de abusos e sofrer calada, e disseram que mulher tem que sofrer tudo calada, aguentar tudo calada. É mentira. Deus não mandou. Não seja Safira, senão você vai morrer junto com esse demônio. Ser submissa não é ser a Safira do Ananias. Aleluia. Vou tomar água, Senhor, glória a Jesus. Toma misericórdia, Jesus. Ser submissa não é ser Safira. Mas vale a submissão de Sara, que a Bíblia diz que nós seremos filhas de Sara se formos submissas. Mas Sara peitou quando precisou peitar os erros colocou a H para fora, fez treta quando tinha que fazer, falou que o menino lá estava coisando o outro e mandou chispa quente. Aí Deus falou: ouça a sua mulher. Abraão não queria despedir Ismael, não. E Sara é chamada de submissa. Agora a Safira, que concordou de mentir, que concordou de fingir, que concordou de mentir para o Espírito Santo. O que aconteceu com ela? Se lascou. E bem feito. Pornografia é adúltero, chama pelo nome. E outra coisa, pergunta se quer mudar, traz para a luz, expõe na igreja. Porque sozinho ninguém sai desse vício.
Tem que ser os dois lutando junto, tem que ser muita gente, tem que ter um grupo de apoio. Se vier recaídas, levanta, mas fica na luz, não viva mais no engano, não viva mais na obscuridade, assuma, confessa. Sabe quando a gente sabe que uma pessoa está arrependida? Quando ela aceita as consequências. Se você não está aceitando as consequências, é porque você não está arrependido. Você tem que aceitar humildemente as consequências. Aí demonstra que é um coração contrito e arrependido. Aí, irmã, luta junto. Eu não estou mandando você desistir não. Mas se a pessoa não quiser nem lutar, não quiser mudar, larga esse demônio. Depois o pastor vai falar o que ele quiser falar para vocês. Mas eu estou falando agora aqui. Isso. Vai morrer junto? Porque isso não é homem, isso não é marido. Pornografia não é brincadeira. E nós não podemos, enquanto nós não confrontarmos isso seriamente, irmãos, nós não vamos sarar as famílias. Vício sexual vira crime sexual. Pecado sexual vira vício sexual vira crime sexual. E nós estamos promovendo, finge que é crente, promove a cultura do estupro, da violência doméstica, do abuso psicológico. Isso é abuso, é adultério. Confessa, deixa, lute, busque os recursos clínicos, terapêuticos, espirituais. Coloque na luz. E caminhe em novidade de vida para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos restabelecer o leito conjugal sem mácula. A pureza dos leitos conjugais. Porque é a pureza que potencializa o prazer. Plenitude do Espírito. Porque temos que vencer o pecado. O pecado que habita em nós. Eu sou pecador e durmo como pecador. Eu sou a pior pecadora que eu conheço. Meu marido também é pecador. Se não tivesse caminho aqui, ser de imitadores de Deus como filhos amados, andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta, sacrifício a Deus e cheiro suave, não tem condição de nós vencermos. Nós vamos nos destruir um ao outro. Duas carnes, irmão. Dois frutos da carne. Já viu o que é fruto da carne? Não vai sair nada de bom dessa história. Plenitude do Espírito. E agora entra, vós mulheres, submetei-vos aos vossos maridos. É até que hora que ele falou? É? Quem ficou alegre? Que só falta 5 minutos. Deus está vendo, hein? Vós mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Esse ser cabeça é inerentemente soteriológico. Ele é cabeça porque é salvador do corpo, não mandador, não opressor do corpo. Submetei-vos ao marido como a igreja a... Essa submissão tem um padrão, não é só submeter, é submeter no molde, no padrão da igreja. Agora me diga, irmã, o que você já aprendeu sobre eclesiologia? Como você vai aprender a ser esposa se você não sabe nem direito o que é igreja? Como que o marido aprende a ser cabeça como Cristo é e salvador do corpo? Aprendendo cristologia, aprendendo sobre Jesus. Não é aprendendo sobre os homens. Vou assistir o filme dos 300, aí vou ver como é que é a masculinidade. Idiota! Eu vou aprender como era a mulher dos anos 50, aquela mulher caseira, aquela mulher do lar. Não é disso. Eu aprendo a ser essa esposa bíblica que o marido aprende. Quando você aprende de Jesus, que você aprende a ser homem bíblico. Quando você aprende da igreja, que você aprende mulher bíblica. Porque se eu não entendi como que a igreja é a relação Cristo e a igreja, como a igreja submete a Jesus? Aí que eu vou entender como eu tenho que submeter o meu marido. Por quê? Submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus.
Não é só sou sujeita ao marido. Eu só sou sujeita ao marido como a igreja é sujeita a Cristo. Ou seja, querida, você não precisa fazer para o seu marido nada que Jesus não te pediria. O que Jesus não pede para a igreja, nada que Jesus não te pediria, você não precisa fazer. Ponto. Porque não é só submeter, não é subjugação, submissão, anulação. É no padrão e no molde da igreja. Como a igreja submete a Cristo. Para você entender se está alinhado à Bíblia ou não, você tem que aprender sobre a igreja, relacionamento de Cristo e a igreja. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. É ser cabeça como Cristo é o cabeça da igreja. Porque ser cabeça todo mundo quer hierarquia, todo mundo quer poder. As relações de poder, elas existem desde os tempos primitivos. A dinâmica do poder. Irmão, ser cabeça até seu filho quer. O que eu conheço de crente que tem uns filhos, o trem negociou aqui, não estou conseguindo ver as horas. 2 minutos. O que tem de filho, eu vou encerrar. Amanhã continuamos. Vai ter amanhã? Vai, né? O que tem de ser, olha, o que tem de lá cristão que é o filho que manda? Eu vejo criança, filho de crente, metendo a mão na mãe, no pai. Eu vejo uns pais bobados. Enzo. Valentina. Ai, Valentina, não faz assim, Valentina. Aí a Valentina quebra o banco, a Valentina quebra os instrumentos da igreja. E o Bocola. Ai, Valentina, já te falei. A Valentina esperneia. Fala não, faz o que ela quer. Ser cabeça até uma criança quer, porque o ser humano já nasceu com natureza pecaminosa, querendo mandar. À luz da Bíblia, a autoridade não é quem manda, é quem sangra. Ele é o cabeça, por isso é o salvador sendo salvador do. Autoridade, segundo a Bíblia, e liderança não é quem manda, é quem sangra. Porque ser cabeça, irmão, qualquer um quer ser. Junta 5 meninos, criança aqui, um vai sobressair. Não é só você ser cabeça é fácil, a questão é ser cabeça como Cristo é da igreja. É amar como Cristo amou a igreja, morrendo por ela. Amor sacrificial. Cristo faz sacrifício e submissão. Como Cristo amou a igreja, como Cristo amou morrendo, sacrifício, amém? Como a igreja responde a Cristo reconhecendo o sacrifício dele. Um dos pecados do nosso púlpito, e eu encerro aqui, é que temos exigido sempre a submissão das mulheres e não cobrado o sacrifício dos homens. À luz da Bíblia, o sacrifício precede a submissão. Onde não houver o sacrifício, não pode existir a submissão. A submissão bíblica é uma resposta ao sacrifício, porque Jesus morreu pela igreja viveu por ele. O marido morre pela mulher e a mulher vive por ele. O marido faz e a mulher reconhece. Assim como a igreja, o próprio Cristo morreu para santificar, para deixá-la imaculada, pura, sem ruga, para apresentá-la a si mesmo. A igreja que ele tem, a esposa que ele tem, é ele que gerou, é ele mesmo que nutriu, é ele mesmo que salvou no sacrifício dele. A igreja não faz nada. Ele não esperou a igreja. Se você se submeter, agir direitinho, aí você vai ter moral comigo, aí sim eu te aprovo. Não, a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores, mortos em delitos e pecados. Veio o sacrifício. Aí a essência da salvação é reconhecer o sacrifício dele. Cristo faz, a igreja reconhece, porque nossa salvação não é por obras, nós caminhamos nas obras dele. Nós só vemos os homens têm direito, as mulheres só têm deveres. Não é assim que funciona, não. Numa casa que uma mulher dorme mais cansada que um homem, está faltando um homem. O homem tem que ser o primeiro a levantar, o último a dormir, ajudar a cuidar de criança. Fala, irmão, se vira. Sangra mais. Aí nós cobramos submissão. Onde não há sacrifício, não se cobra o sacrifício. Primeiro o sacrifício, depois a subir. Fica de pé.
amo vocês, eu quero dizer que eu estou alegre de estar aqui com vocês, eu não estou braba, amém? E que o Senhor possa te ajudar a levar essas verdades bíblicas, que tenhamos uma voz profética e que nossa vida doméstica glorifique o Senhor em tudo que aprover ao Senhor. Muito obrigado, Jesus, por essa igreja amada, por esse tempo com o teu povo. Nos instrua, Senhor, nos ensina, nos guia no teu conselho, na tua palavra, na tua verdade, santifica-nos na tua verdade. Eu preciso, Senhor, desse aperfeiçoamento, desse alinhamento a teu projeto, a teu propósito, Senhor. Cada família precisa, a minha casa precisa. Abençoa cada obreiro com autoridade e graça para levar essa verdade, Senhor, aos que precisam, para que sejam eles curados, resgatados e libertos pelo poder da verdade. Assim te pedimos, Senhor, e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém.